Está lá em 1 Samuel, no versículo 1. Fala de uma grande mulher, Ana, perseverante, né? E reflete muito a sabedoria que uma esposa tem que ter diante das adversidades. E para que nós entendamos como Deus trabalha, né? Quando Ele quer levantar, derrubar um e abaixar o outro. Amém? Nós não devemos desistir e confiar nos propósitos de Deus. Está lá em 1 Samuel, versículo 1. Houve um homem, diz assim a palavra de Deus, de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Uzuf, Efrateu. E tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor, Ófines, Finéias e 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e todas as suas filhas. Porém, Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E sua rival excessivamente a provocava, para a irritar, porque o Senhor a tinha tornado estéril. E assim fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua servas dere um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só que moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Amém? Então era um casal que tinha o costume, de chegar à presença do Senhor. Era um homem de Deus, mulheres de Deus. Tinha o compromisso, de sacrificar ao Senhor, dar ao Senhor aquilo que era dele. Então ele era fiel ao Senhor. Ana, mesmo com todas as aflições, ela buscava em Deus a solução dos problemas dela. Não era ir à casa da vizinha, não era procurar uma amiga, não era procurar um parente. Ela primeiramente adorou a Deus. Aqui fala que Penina era sua rival e provocava para irritar. E quantas vezes nós nos confrontamos com alguns problemas, com algumas pessoas pelo caminho, e que nós não entendemos por que aquela pessoa está ali atravessando o nosso caminho, se nós somos retos, andamos na retidão,
Por que Deus não abençoou Ana? Pois ela era mulher justa, temente a Deus, buscava a Deus. Mas a gente não pode ficar questionando a Deus por que Deus abençoou um e não abençoou outro. Muitas vezes Deus prova o nosso coração e não há provações. A Bíblia fala que Deus não dá provações além do que nós não conseguimos suportar. Então, ela não imaginava que aquela situação ia passar logo, porque de ano em ano eles faziam esse ato. E todas as vezes Penina a confrontava, porque Ana tinha filho e Penina não tinha. Quantas mulheres não passam por isso? Quando vê seus maridos, se envolvendo com pessoas que não é do agrado dela. Quantas mulheres não são confrontadas por outras mulheres que acham que pode conquistar aquilo que é seu? Eu não digo só de maridos, pessoas que têm inveja, Quem tem sido Penina na vida de vocês? Quem tem confrontado o que vocês têm orado ao Senhor? Às vezes a gente está orando por uma coisa e a situação está totalmente contrária. Muitas vezes a gente tende a desistir e entregar logo na mão do Senhor e chorar nos pés do Senhor. Mas muitas pessoas preferem chorar nos ouvidos de outras pessoas. A diferença de Ana, ela teve sabedoria, ela não procurou pessoas de fora do convívio dela. Ela procurou aonde ela saberia que ali ela teria resposta. Ela foi direto à fonte do problema. Aquilo que é impossível para nós, para Deus é impossível, Às vezes a gente está ali lutando, se a gente comenta com alguém, as pessoas ficam torcendo pela impossibilidade, pela possibilidade, mas nós estamos torcendo pela impossibilidade. Nós estamos orando pela impossibilidade. A minha fé não é a fé do vizinho, da amiga. A nossa fé tem que ser entre nós e Deus. Então ela buscou o sacerdote. Quando nós buscamos o sacerdote, que é quem ora, quem dobra o joelho, quem tem comunhão com Deus, quando nós procuramos ali onde há um rio que flui águas vivas, ali é onde o problema dela vai ser resolvido. Amém, Jesus. Amém? Aquela rival, ela provocava Ana, mas ela mal sabia que era dali que ia nascer o milagre. Muitas vezes nós, por sermos confrontados, tem pessoas que tendem a desanimar, a largar de mão. Muitas vezes essa palavra falou forte comigo, porque eu entreguei na mão do Senhor. Eu falei, Senhor, eu não sei qual é o modo que o Senhor opera. Eu não sei o que o Senhor vai fazer e nem quando o Senhor vai fazer. Mas eu entrego nas tuas mãos este problema aqui. E o próprio Deus, pelas circunstâncias, pelos desenrolados fatos, o próprio Deus vai colocando a gente no caminho. Diante das circunstâncias, a gente naturalmente vai adquirindo mais busca, mais consagração, mais joelho. E muitas vezes ali o parafuso vai apertando, a situação vai ficando cada vez mais grave, mais insustentável, a ponto que a gente vai chorar mesmo nos pés do Senhor. A Ana, ela tinha a melhor porção, o marido a tratava bem, a honrava, mas o mal que houve entre os dois é porque existia uma promessa. Existia uma promessa, porém Deus, ele gera uma situação, era direito dele, para ele não ficar sem descendência, de ter uma concubina. Mas o propósito de Deus era muito mais profundo, de gerar
aquele filho na vida daquela mulher. E muitas vezes, às vezes a gente esquece que existe um propósito. Amém. Às vezes a gente esquece do que nós temos lutado. A nossa luta nunca foi contra pessoas. A nossa luta, em Efésios 6, é contra principados, potestades, hostes do mal, dominadores deste mundo tenebroso. Muitas vezes Deus permite o inimigo atravessar o nosso caminho, e aquilo que não nos derruba nos torna mais forte. O problema que Ana vivia a tornou forte, de tal forma de que ela orou ao Senhor de forma que chamou a atenção de Deus. O Senhor se compadeceu daquela mulher que estava ali com o coração contrito. Mas a Bíblia relata que ela não tinha raiva. A outra tentava irritar ela, mas ela simplesmente não comia, ia com a sua amargura orar ao Senhor, chorar diante do Senhor, e muitas vezes fazia isso escondido, até que o sacerdote viu. Quando um sacerdote entra na vida de uma pessoa, às vezes nem ele mesmo entende como que essa pessoa conseguiu viver uma situação por tanto tempo. Muitos chegam a lágrimas, muitos se compadecem pelas vidas que às vezes a pessoa esquece pelo que ela vem lutado. E quando ela resgata o propósito, o porquê ela vem lutando, Ana, ela chegou diante de Deus simplesmente entregando para o Senhor a promessa que ainda não existia. Então, o que é fé? É a certeza do que nós vemos e convicção daquilo que nós não vemos. Ela tinha convicção que se ela orasse a Deus, Deus ia responder. Então, ela chegou diante do sacerdote e falou: porquanto no seu coração falava e só movia os seus lábios, ele falou: até quando tu estarás embriagada? Imagina a situação daquela mulher. O vinho, a bebida forte, às vezes a pessoa bebia naquela época para tirar a amargura do coração. E ele achava que ela tinha tomado vinho, porque ali tinha uma celebração. E ela falou: não, Senhor, eu sou mesmo uma mulher atribulada de espírito. E ela não bebe bebida forte. E ela estava somente derramando a alma dela perante o Senhor. E o sacerdote falou: não tenhas, vá em paz, e o seu Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele profetizou sobre a vida dela. Acha a tua serva graça aos teus olhos, ela disse, né? Assim a mulher seguiu o caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, muitas vezes é preciso nós nos achegarmos a Deus e buscarmos o profeta. Esse negócio de profecia, só de revelação, muitas vezes a pessoa entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Muita gente vai só atrás de revelação. O profeta, ele tem que profetizar sobre as vidas. Ele tem que declarar uma palavra sobre as vidas. Ele tem que quebrar todas as maldições. Ele tem que tirar da vida daquela pessoa todos os demônios, principados, potestades, hostes do mal, tudo aquilo que está impedindo a vida daquela pessoa.
Penina impediu por muitos anos que Ana sorrisse. E depois da oração daquele profeta, ela sorriu. Ela saiu dali regozijando. Porque segundo a palavra do profeta, que Deus te concede a petição que lhe fizeste. Então ele declarou sobre a vida dela. E naquela noite Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente. Olha que situação triste. Mas eu quero dizer para vocês, Deus não esquece da gente. E vocês também não podem se esquecer do que vocês têm lutado. Deus me falou muito com essa palavra nessa semana. Eu não posso esquecer do que eu tenho lutado. Eu tenho que me esforçar. Eu tenho que buscar, eu tenho que permanecer, eu tenho que continuar firme. Eu não posso dormir. Eu não posso retroceder. Esse pensamento firme que nós temos que ter. Então passou um tempo, o Senhor atendeu o pedido, né? E ela fez um voto ao Senhor. E falou que se o Senhor conceder esse filho, ela o consagraria para o Senhor. Ela o entregaria ao Senhor para servi-lo, né? Então, todos os propósitos de Penina foi frustrado, porque prevaleceu a vontade de Deus. O poder sobre a vida está na mão do Senhor. Porém, o coração sincero e contrito, Deus não rejeita. Deus, ele não rejeitou o coração de Ana, mas ele viu o quanto ela suportou. E o propósito dela foi agradável ao Senhor. A inveja de Penina só fazia aumentar a depressão de Ana por causa das afrontas. Porém, Provérbios 14:30 fala assim: a inveja é podridão para os ossos. Você pode observar que uma pessoa, quando ela tem inveja, nada rompe na vida dela. Ela só dá 2 passos para frente e 1 para trás, 2 passos para frente e 1 para trás. E quanto mais as pessoas falam mal dos outros, quanto mais o pensamento é mal, quanto mais o olho é mal, mais o coração vai sendo mal. E aí vira podridão por dentro, porque Deus sonda o coração. Se Penina fosse compreensível e gentil com Ana, por ela estar naquela situação, se ela fosse se compadecer de Ana, pela tristeza de Ana, a situação ia ser outra, mas ela continuava a confrontar. Ela continuava no propósito dela, só que mal sabia ela que o propósito dela seria para a ruína. Aí eu digo, nós temos esse poder de ajudar Deus? Quando Deus quer levantar, Ele levanta. Quando Deus quer derrubar, Ele derruba. Quando Deus quer colocar o inimigo no nosso caminho, Ele coloca ali no meio. Muitas vezes o inimigo, ele não está fora, ele está dentro. Para que a gente se levante com autoridade. Para que a gente se dobre nos pés do Senhor. Até que o Senhor responda. A Bíblia relata a história de uma viúva persistente. Ela foi muitas vezes diante do juiz com a mesma causa. E o juiz, sabendo que a mulher de Deus, temeu que aquela mulher profetizasse algo sobre a vida daquele homem. Então, servo do Senhor tem que fazer a diferença, tem que ser luz. A mulher não tem que ser rixosa. O homem não tem o direito de dar um jeitinho para Deus. Nós não podemos andar de qualquer maneira, fazendo as coisas sem consultar o Senhor, sem esperar resposta de Deus. Eucana arrumou um grande problema para a vida dele, com aquela mulher, porque ele amava Ana, e Eucana
era impedimento para eles serem felizes totalmente, né? No capítulo 2, o Senhor, Ana orou e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Ela não estava olhando só para a situação exterior, ela estava olhando para o Deus a quem ela serve. Então, diante das dificuldades, a gente não tem que dar mais importância para o problema. Nós temos que dar importância para o Deus que é maior que qualquer coisa. O nosso Deus, ele é maior do que qualquer problema. A nossa salvação está acima de toda a situação que a gente vive. Se nós estamos fracos, é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Foi o que aconteceu com Ana. Quando ela se achava no limite dela, ali ela estava no limite. Quando a gente acha que a situação não dá mais, aí é onde Deus começa a trabalhar. A gente só não pode murmurar. E olha a gratidão dela. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. Então, o Senhor é como uma balança, né? Ele agiu com justiça, porque ela era justa, porque ela adorou a Deus, ela confiou, ela não bateu de frente com aquela mulher, ela não guardou mágoa. 1 Coríntios 13, eu separei aqui, o que é o amor, né? O amor não é paixão, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Amém? Então não importa a situação, não adianta a pessoa servir a Deus e não ter amor. Aquela mulher adorou de forma que moveu o coração do homem. Nós temos que buscar o Senhor de forma que nós chamamos a atenção dele, que movemos o coração do Senhor. Não importa a situação que for. Qual é a causa que vocês têm apresentado para o Senhor? Vocês acham que é muito impossível? Vai diante do Senhor, chore na presença dele, lute por aquilo que você quer. Ela lutou, ela não esqueceu do propósito. Pode demorar anos, meses, mas ela tinha um propósito, ela não esqueceu do propósito. E quantas pessoas fazem votos e votos em igrejas, vai para uma igreja, vai para outra igreja, faz um voto, vai para outra, faz outro voto, e aonde Deus operar mais rápido é ali onde ela vai entregar o voto. E Deus, ele não se esquece. Deus não se esqueceu de Ana. Deus não vai esquecer de vocês também. O mesmo Deus que operou com Ana naquela época, o mesmo Deus que nós servimos hoje. Ele não esquece da gente. Quando eu vivi aquela situação lá no passado, eu digo de mim, da minha vida. Eu não costumo falar da minha vida, eu falo assim brevemente. Mas quando eu vejo a minha trajetória, o meu processo,
Eu passei com paciência, eu cheguei a ser chamada de Amélia. Eu fui confrontada contra minhas amigas. Me chamaram de Amélia. Como que você pode suportar isso? Eu calei. Eu simplesmente não aceito essa palavra e pronto. Eu continuo lutando por aquilo que eu acredito. Eu continuo confiando em Deus, que Deus tem um propósito para tudo na nossa vida. Tudo que Ana passou, Deus já tinha um propósito lá atrás. Deus já estava observando a vida do sacerdote, a posição do sacerdote, o qual ela buscava. Então o sacerdote, ele tem a responsabilidade. Ele tem a responsabilidade de manter a posição dele. Nós que somos oficiais da casa do Senhor, nós temos que manter firme a nossa fé, nós temos que manter firme, buscar o conhecimento, o discernimento, a sabedoria, porque os frutos se conhecem através da semente. Se a semente for boa, os frutos vão ser bons. Se a semente for ruim, os frutos vão ser ruins. Cada um vai ser reconhecido pela semente qual foi plantada. Não tem como a gente colher feijão se a gente plantou milho. Quem planta milho, colhe milho. Quem planta feijão, colhe feijão. Quem planta inveja, colhe maldição para si mesmo. Então o Senhor, ela disse, os que antes eram fartos, o arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Às vezes a gente está numa situação, parece que estamos andando no sabão, né? Escorregadio. Essa situação quem tem que viver é quem está fora da presença do Senhor. Logicamente pensando, mas quem prova o homem é Deus. Às vezes a gente chega numa situação de lamaçal, as pessoas olham para a gente, pensam que a gente está no pecado, pensa que a gente está desconcertado com Deus, mas não, amados. Ali é o próprio Deus que está operando. Nós temos que lembrar do que a gente tem lutado. Nós temos que lembrar que nós servimos um Deus vivo. O Senhor é quem tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desce o esterco, exalta o necessitado para fazer se assentar os príncipes, para o fazer dar o trono da glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Isso são palavras de Ana. Palavras de gratidão, reconhecendo Deus a quem ela serve. Ali ela diz que quando o Senhor é quem tira a vida e quem lhe dá, é reconhecendo Deus a quem ela serve, que é Ele que dá a vida, é Ele quem tira. Ela podia muito bem lançar uma maldição sobre a vida de Penina. Ela podia muito bem ter lançado palavras, mas com a sabedoria ela sabe que quem planta colhe. O próprio Deus há de derrubar aquela que estava humilhando. Ela nem desejou isso, ela só entregou nas mãos do Senhor. Então a Bíblia fala que nós devemos alimentar aqueles que nos oprimem, nossos inimigos. Imagine você alimentando uma pessoa que é inimiga sua. Mas Jesus nos ensinou isso. Jesus nos ensinou a perdoar. Nós já falamos sobre isso aqui antes. Porque a falta do perdão faz com que nós vivamos a mesma situação por anos. Vão passando anos e anos e anos. A falta do perdão é como se fosse uma traça. Ela vai corroendo dentro da gente. A mágoa, né? E aqui fala que os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas.
porque o homem não prevalecerá pela força do braço dele. Não adianta a gente dar um jeitinho. Quando Deus fala, faz isso, quando Deus usa o profeta para fazer de uma forma, e você vai lá e faz do seu jeito, isso Deus, ele reconhece como rebeldia. E o pecado da rebeldia é pior do que a feitiçaria, é pior do que a idolatria. A rebeldia. A falta de fé. O que é pecado? É tudo que não procede de fé. Está lá em Romanos 14. E Ana exerceu a fé dela. Não vai ser pela força do nosso braço. Não vai ser pela nossa própria vontade. Porque quando Deus quer operar, às vezes você quer ir para um lugar, não dá certo. E Deus manda você ir para o outro. Igual quando Jesus mandou Pedro. E Pedro trabalhou a noite toda e veio Jesus. Não, vai lá de novo. Vai lá para o mar. Você vai jogar a rede lá por esse lugar. E ele ainda ficou, mas meu Deus do céu, trabalhei a noite toda. Imagina, Pedro, balbuciando palavras. E Pedro dava trabalho para Jesus. Mas ele falou, mas segundo a tua palavra, farei isso. Então, quando o profeta fala, em nome de Jesus, segundo a tua palavra, eu vou fazer isso. E Deus, ele abre o céu. Ele faz descer o céu, ele faz descer o reino. Porque o Pai Nosso, a oração de Jesus fala, vinde a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade. Não é a nossa, não é a força do nosso braço. A Bíblia fala que nós devemos ter bom ânimo e nos esforçar. E apresentar nossos corpos como sacrifício santo. Ir lá, fazer o que tem que ser feito, racional. Mas, o que é a direção de Deus é a direção de Deus. Quando o profeta fala, faz assim, a gente tem que obedecer. Que é melhor obedecer do que sacrificar. E diz ela assim, os que contendem com o Senhor serão quebrantados. Desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei, exaltará o poder do seu ungido. Amém? E o menino ficou servindo ao Senhor. Foi entregue para Eli e o propósito do Senhor foi cumprido. Ela consagrou Samuel. E Deus já estava separando Samuel para assumir uma posição de liderança. Uma posição importante, até foi mais do que ele imaginava. Porque quem conhece o homem pelo coração é Deus. O homem vê só por vistas. Muitas vezes vê uma autoridade sobre a terra, as pessoas olham por vistas. E Deus vê o coração, a intenção da pessoa. De nada adianta fazer orações repetitivas, propósitos muito longos, porque às vezes Deus demora anos para responder. Então é melhor obedecer do que sacrificar. Não precisava mais sacrifício, porque Deus já tinha respondido. Naquele dia que ela chorou, que ela se humilhou na presença do Senhor, e que o sacerdote veio, declarou sobre a vida daquela mulher, ela saiu dali regozijando. E essa foi a palavra que o Senhor me deu. Cada vida que está aqui presente não vai sair da mesma forma que saiu. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Amém. Quando vocês dobrarem o joelho, apresentem ao Senhor as suas petições. Não vão buscar um alheio. Busca quem pode resolver o seu problema. Reconheça o Deus a quem vocês servem. Que Ele que é a balança, que mede. Quem está na posição, quem não está. Ninguém tira o direito do justo. Se você está justo diante de Deus, ninguém vai tirar o seu direito. Aguenta o processo
porque Deus tem os propósitos dele. Não esquece quem vocês têm lutado. Não esquece por que vocês têm lutado. Às vezes um projeto lá atrás vocês largaram de mão, deixou passar. Mas lembra, porque Deus não está esquecendo de vocês não. Deus não esquece daquilo que você pediu para Ele. Cabe a Deus, aprove a Deus realizar o desejo do seu coração. E vocês têm agradado ao Senhor? Do que vocês têm agradado a Deus? Salmo 37,4: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Em nome de Jesus. Vocês têm andado na presença do Senhor, vocês têm meditado a palavra. É a confiança no Deus a quem nós servimos. Não vai ser pela força do nosso braço, vai ser pelo poder de Deus. Porque eu creio que o Evangelho é poder de Deus. O mesmo Deus que operou em Ana é o mesmo Deus que vai operar por nós. Se você tem alguém que quer ter filho, traga para a casa do Senhor, pois o profeta porá as mãos, vai declarar cura, vai declarar uma bênção sobre a vida dela, vai quebrar todo o mal, toda a maldição que as pessoas vêm carregando, o jugo, o peso. Muitas vezes as pessoas entram para a igreja, de igreja em igreja, e saem da mesma forma que entrou. E o povo vem perecendo por falta de conhecimento. O povo vem perecendo por não conhecer o Evangelho de poder. Como Deus opera, como combater o bom combate, a quem nós devemos procurar. Nós não devemos colocar nossa cabeça sobre a mão de ninguém, abaixo da mão de ninguém, porque acima de todas as coisas está o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia fala que maldito o homem que confia no homem. Ana orou escondido. Ela não foi diretamente no profeta. O profeta viu a posição dele. Eu quero falar para vocês que aqui o sacerdote vela pelas vidas. Nós sabemos o que acontece com vocês. Às vezes nós não falamos, mas nós oramos. Para que a glória do Senhor venha até nós, para que o reino de Deus venha até nós. Nós simplesmente vamos diante de Deus. E quando nós chegamos diante de vocês, se Deus permite, Deus revela. E se Deus permite, a gente fala. Para que a glória do nome de Deus seja, o nome de Deus seja glorificado. Do livramento que Deus dá. Cada dia Deus nos dá livramento. Cada dia Deus nos cura de algo. Cada dia que nós mergulhamos nas águas do Espírito, nós adquirimos cura interior. Muitas vezes precisamos de cura, mesmo estando na presença do Senhor. Precisamos ser moldados dia a dia. Quando a gente chora diante da presença do Senhor, nós somos como um vaso. E o barro, para ser modelado, ele precisa de um líquido. E creiam vocês ou não, as lágrimas de vocês facilitam o modelar, facilitam o lapidar. Não pensem vocês que é vergonha chorar diante de Deus. É o lapidar de Deus. Tem situações que a gente vê impossibilidade, mas para Deus não é impossível. Olha o que Deus fez com Abraão, com Sara, com Isaac. Toda a descendência de Abraão foi bem-aventurada, porque houve uma promessa. Abraão, Isaac, Jacó, toda a descendência até chegar a Jesus Cristo, até chegar a graça do Senhor Jesus. Não existe mais sacrifícios pelos pecados. Não precisa mais sacrifício pelos pecados. Ele foi o Cordeiro. Ele pagou o preço de morte, preço de cruz. Por causa da unção, foi quebrado todo o peso do jugo.
E o profeta Isaías já dizia: por causa das nossas iniquidades, por causa das nossas enfermidades, Ele carregou na cruz. Ele suportou. Então, quando vocês pensarem que está difícil, lembra de Jesus. Porque Ele suportou por nós. E se Ele suportou, se Ele venceu, se nós tivermos a identidade de Cristo, nós venceremos também. Amém? E foi essa palavra. Eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Que cada vida aqui que recebeu essa palavra seja semeada no coração, seja plantado e venha gerar frutos. Que essa palavra não saia do coração de vocês. Que essa palavra seja para cura. Que essa palavra seja para libertação. Que essa palavra venha tirar todas as peninas que estiverem no caminho de vocês. Que o Senhor venha agir com justiça nas causas de vocês. Que o Senhor venha dar vitória para cada um de vocês que estão aqui presentes. E cada vida que está aqui, cada família representada aqui, vai receber a vitória no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. 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 Vamos para com a sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja sempre conosco. Que nós sejamos benditos do Senhor ao ir, ao ficar e ao retornar de qualquer lugar. Em nome de Jesus. Que a igreja diga amém. Amém. Amém.